Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio mais uma vez. Esse é o nosso segundo vídeo aí do projeto Scratch e nesse vídeo nós temos o objetivo de conhecer o ambiente aqui do Scratch, o ambiente de programação e também de começar a dar os primeiros passos na programação dos objetos aqui. Então, sem mais delongas, vamos explorar um pouco aqui o nosso ambiente. Aqui do lado direito, toda vez que vocês abrirem a tela do Scratch, é essa visão que vocês vão ter, ok? Então aqui do lado direito, onde eu estou marcando aqui com o mouse, nós temos o que nós chamamos de palco ou cenário, que é onde nós construímos efetivamente o nosso cenário de jogo, nosso cenário de história que a gente vai estar criando. E aqui a gente vai trabalhando com os planos de fundo, os nossos personagens, e aí por padrão, o Scratch sempre abre com esse personagem aqui, que é o gatinho. Não necessariamente nós precisamos trabalhar com esse gato, muito pelo contrário. Nós podemos usar vários personagens, vários cenários de fundo e nós vamos começar a falar um pouco disso. Mas antes de trocar aqui o nosso personagem, aqui embaixo vocês podem perceber que nós temos então as informações sobre os atores ou os personagens que estão disponíveis ali no nosso cenário, no nosso palco. Então, como nós só temos o gato, aqui embaixo nós estamos apenas com este único ator. Então aqui eu tenho as informações referentes a ele, a posição que ele ocupa no plano cartesiano, x e y, o tamanho, a direção. Aos poucos nós vamos falando um pouco sobre essas características de cada ator que a gente está trabalhando. Mas aí para a gente explorar um pouco isso aí, eu vou, vejam só, nesse xizinho com essa lixeirinha aqui, eu vou apagar esse meu ator e aqui eu tenho opções de escolher outros atores, selecionar um ator. O Scratch ele já traz diferentes atores para a gente escolher e à medida que a gente for avançando no nosso projeto, a gente vai explorando isso mais. Eu vou pegar, por exemplo, esse ator aqui, esse morcego. Aqui ele se encontra com o nome de Bat, nome em inglês. Se você quiser, você pode renomear o seu ator, não é obrigatório, mas pode renomear. Se eu quiser, por exemplo, diminuir o tamanho desse ator, tamanho, eu não quero que esse tamanho todo que ele está, eu quero somente, por exemplo, 70% desse tamanho. Ele já vai dar uma boa reduzida, certo? Então eu posso posicionar o meu objeto, o meu ator, onde eu quiser e assim por diante. Eu posso também trabalhar com o meu cenário, então aqui eu posso escolher um cenário, o Scratch traz várias opções de cenários para a gente, mas depois a gente vai perceber que a gente também pode criar os nossos cenários, Então eu escolhi aqui o cenário floresta, Vou posicionar aqui o meu ator nessa posição. E agora eu já tenho então montado o meu cenário e o meu ator. Feito isso, é hora de falar um pouco da programação, efetivamente, que é o ponto central do Scratch. Aqui do lado esquerdo eu tenho toda uma lista de comandos que podem ser utilizados para programar a minha história, o meu jogo. Claro que nós não vamos sair falando de todos os comandos, À medida que nós formos avançando no projeto, nós vamos trabalhando com diferentes comandos. Esses comandos eles ficam agrupados por categorias, movimento, aparência, comandos de som, comandos de evento, controle e assim por diante. Nós vamos trabalhar com todos eles, mas não de uma vez. A gente vai trabalhando na medida do necessário. E aqui no meio é onde realmente ocorre toda a programação dos nossos atores. Aqui nós estamos fazendo uma coisa bem simples, uma demonstração simples. Nós temos um único ator, que é o nosso morcego. Mas para a gente montar jogos, histórias dinâmicas, histórias animadas, normalmente nós vamos trabalhar com diversos atores ao mesmo tempo. E aí nós temos que fazer a programação de ator por ator, cada um deles. Como aqui nós só temos o nosso morcego, nós vamos fazer alguma programação básica aqui para o nosso morcego. Percebam que aqui tem até um morcego clarinho, nesse canto superior direito, mostrando que tudo que nós fizermos de programação aqui no meio, nós estamos fazendo para quem? Para o nosso ator morcego, ok? Então, aqui no meio, nesse espaço em branco, é onde efetivamente as coisas acontecem. O que nós vamos começar a fazer? Antes de mais nada, é importante saber que todo programa, normalmente ele começa com esse comando aqui da categoria de eventos,
quando for clicado na bandeira verde, ou seja, quando o meu programa for iniciado, o que vai acontecer? Vai acontecer o que eu for colocando aqui de baixo. Esse comando ele indica que é para o programa começar a ser executado, para o jogo começar a funcionar, para a história ter o seu início, somente quando eu clicar nessa bandeirinha verde. Por isso que nós sempre iniciamos com esse comando. Feito isso, o que eu gostaria que acontecesse com o meu morcego? Eu gostaria, então, vou pegar, por exemplo, um comando de movimento. Eu gostaria que o meu morcego movesse 10 passos, né? Então vamos clicar na bandeirinha verde para ver o que acontece, se ele vai mover 10 passos. Ele moveu, não sei se deu para perceber, deixa eu parar e retornar para vocês verem. Ó, ele moveu, mas eu não quero que ele só mova uma única vez, eu quero que ele continue se movendo como se ele estivesse transitando pela tela. Então, esse comando mova 10 passos, eu não vou querer que ele aconteça uma única vez, eu vou querer que ele continue acontecendo o tempo todo. E para isso, olha que legal, existe uma estrutura de repetição, nós chamamos de estrutura de repetição, que se chama sempre. Então o que eu digo para o Scratch quando eu uso essa estrutura de repetição? Que o tempo todo, enquanto o programa estiver sendo executado, tudo que estiver aqui dentro vai estar acontecendo. Então se eu coloco esse bloquinho aqui dentro, o que vai mudar na minha programação? Quando eu clicar na bandeira verde, então, sempre, o tempo todo, ele vai estar movendo 10 passos. Será que vai acontecer alguma coisa diferente do que estava acontecendo? Vamos verificar? Clico aqui na minha bandeirinha, olha só, moveu, só que aí apareceu um problema. Ele parou lá do outro lado. E aí, olha que interessante, nós temos um comando aqui, vamos encontrar esse comando. Aos poucos vocês vão se familiarizando com essas categorias aqui dos comandos, ok? Então nós temos aqui dentro da categoria de movimento um comando, olha só que legal, que se chama se tocar na borda, volte. Ou seja, se ele tocar lá naquele lado direito, ele volta para cá. Se ele tocar no lado esquerdo, ele continua se movimentando para lá. E eu quero que isso aconteça quando? Sempre, o tempo todo. Então eu vou deixar ele dentro daquela estrutura de programação, aquela estrutura de repetição, perdão. Se isso estiver certo, o nosso raciocínio estiver correto, o que vai ter que acontecer aqui? Ele vai ter que ficar indo de um lado para o outro. Tudo bem? Vamos ver se deu certo. Olha só, o meu morcego de fato está indo de um lado para o outro, mas ali nós verificamos um problema. Que problema foi esse? Ele está virando de cabeça para baixo. Então vamos tentar pensar o que aconteceu. Para falar disso, nós temos que falar sobre uma coisa que se chama direção aqui no Scratch, né? Percebam que quando ele bate na tela e vira para cá, ó, ele virou para uma direção de menos 90 graus. E aí é importante que a gente entenda um pouco sobre essa direção do Scratch. Ó, aqui eu posso mexer a direção que eu quiser, certo? Mas aí eu vou abrir uma outra tela aqui só para mostrar para vocês o seguinte: o Scratch ele trabalha um pouquinho diferente com essa questão de direção do que nós estamos acostumados na matemática. Na matemática, quando nós pensamos no plano cartesiano, o 0 graus ele fica nessa direção para frente, certo? Aqui no Scratch, por algumas razões, né, dos criadores do Scratch, que programaram o Scratch, convencionou-se que o 0 graus é aqui nessa direção para cima, na direção norte. E a partir disso, girando para a direita, ou seja, no sentido horário, eu conto os ângulos, né, positivamente, e girando para a esquerda eu conto os graus negativo. Então, se eu quero que ele aponte aqui para a frente do objeto, essa direção ela representa 90 graus positivo. Do outro lado, né, eu tenho 90 graus negativo. Por isso que o nosso objeto virou de cabeça para baixo, porque ele apontou para a direção da esquerda.
À medida que a gente for desenvolvendo mais coisas, nós vamos explorando e trabalhando isso aqui, vai ficar bem tranquilo. No entanto, para esse objeto específico, nós não vamos usar então essa rotação, nós vamos fazer uma coisa que é bem mais fácil aqui para a gente, que é uma opção que o Scratch oferece, de ao invés de pensar na rotação, ó, né, aqui eu tenho o ícone que está acionado, é o ícone da rotação, eu vou usar apenas o espelhamento aqui da esquerda para a direita. Então, ó, percebam que ele desmarcou a rotação e marcou aqui o esquerda-direita. Vamos ver se resolveu o nosso problema? Vamos clicar na bandeirinha verde. Olha só, ele parou de virar de cabeça para baixo, não foi? Então, tá quase tudo certo. O que ainda não está legal aqui no nosso programa? O meu morcego, ele parece que está só deslizando. Seria interessante que ele desse uma impressão de movimento. E para a gente falar disso, nós precisamos fazer o seguinte. Todo ator, todo objeto que eu insiro aqui no Scratch, ele tem a opção dos códigos, que é o que a gente está utilizando agora, a gente está programando o nosso objeto, e ele tem também outras duas abas aqui. A aba de sons nós não vamos falar por agora, vamos falar mais para frente, mas ele tem a aba de fantasias, né? E aí cada objeto que eu insiro, cada ator, ele tem uma série de fantasias. Uns têm mais, outros têm menos, a maioria tem só 2 ou 3 fantasias, mas esse morcego ele tem 4 fantasias, ou seja, 4 posições diferentes, veja só, que se eu trocar, né, continuamente, ele vai fazer dar a impressão de movimento, dar a sensação de movimento do meu ator. Então o que eu vou fazer durante todo esse evento que está acontecendo, durante todo o desenrolar do meu programa, eu vou querer que além de fazer tudo isso que ele já está fazendo, que ele também vá trocando de fantasias o tempo todo para parecer que ele está batendo as asas. Então eu vou mandar o quê? Eu vou mandar ele ir para a próxima fantasia, porque se ele estiver na fantasia número 1, ele vai passar para 2, depois para 3, depois para 4, volta na 1, na 2, e assim ele vai repetindo continuamente. Por quê? Porque tudo isso está dentro de uma estrutura de repetição chamada sempre, né? Vamos ver o que aconteceu? Olha só, deu certo. Porém, parece que ele está um pouco acelerado, né? Para a gente conseguir ver melhor, talvez a gente pudesse fazer o seguinte. Olha esse comando de controle que nós temos aqui, ó. Eu posso pedir para cada... Espere um segundo, ó, né? Eu posso pedir para que cada vez que ele for fazendo isso, ó, se deslocando, trocando de fantasia, que ele espere um pouquinho, né? Para que a gente possa visualizar melhor esse movimento. Então, olha só. Opa, mas aí o que aconteceu? Ele está esperando demais. Antes estava muito rápido e agora ficou muito lento, né? Por quê? Porque ele está esperando 1 segundo. Então eu posso colocar um tempo menor do que 1 segundo. Por exemplo, 0,3 segundos. Né? Vamos ver como ficou? Já ficou mais interessante o movimento. Então, essa é uma primeira programação para servir de exemplo para vocês entenderem qual é a lógica de funcionamento aqui no Scratch. Então, vejam só, nós já temos um cenário, já temos um ator e uma programação. É a partir dessa linha de raciocínio que nós vamos aumentando os objetos, aumentando a complexidade das programações, aumentando as estruturas de repetição, de condição, enfim, a gente vai acrescentando uma série de comandos que vão deixando cada vez mais refinados os nossos projetos, né? Os nossos jogos, as nossas histórias dinâmicas. Ok? Então, a partir dessa primeira discussão, pessoal, eu gostaria que vocês explorassem um pouco isso e fossem compartilhando no grupo do WhatsApp as construções de vocês. Explorem bastante os personagens, os cenários, mas principalmente os códigos, os bloquinhos de programação. E aí compartilhem, façam um pequeno vídeo e compartilhem lá no WhatsApp, mostrando os movimentos de personagens que vocês fizeram. E se quiserem compartilhar uma foto dos códigos, também seria muito legal, porque aí a gente pode
ir trocando ideia, discutindo os códigos uns dos outros e assim fazendo incrementos, né, fazendo construções de forma coletiva, que esse é o nosso principal objetivo. Todos irem aprendendo junto, um dando ideia no projeto do outro e a gente vai seguindo nesse caminho, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e logo mais teremos outros vídeos, outras tarefas para ser feito. Até então eu aguardo as construções de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Um abraço.